Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.edux.com.br. A apresentação está disponível para download também no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux, com base nas informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que diz respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento de educação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. É importante ressaltar que, para uma melhor visualização da apresentação, é recomendável habilitar o modo de tela cheia. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Rossano Marques, CEO da Edux, o Sr. Alexandre Aquino, CFO, o Sr. Marcel Desco, Vice-Presidente de Vendas e Marketing, e o Sr. Bernardo Lobão, Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rossano Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rossano, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos que vieram assistir a apresentação dos resultados do terceiro trimestre da Edux. Estamos muito orgulhosos aqui com o resultado que a gente está apresentando, né, Aquino? Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente para falarmos sobre os nossos resultados. Boa. Estamos inaugurando aqui esse novo formato. Espero que vocês gostem. Os resultados do terceiro trimestre vieram super fortes, mostrando de novo a qualidade e a consistência dos resultados da Edux, né? Essa certamente é a nossa marca registrada, vai continuar sendo assim. Essa qualidade é demonstrada em diversos aspectos, né? O principal deles, de novo, geração de caixa, né? Que no final é o grande foco nosso, a forte geração de caixa que vai nos permitir atingir os nossos objetivos. Vocês sabem que o principal deles, dentro da nossa estrutura de capital, é a redução da alavancagem, e a gente segue muito forte nessa onda. Mas isso aí destacar também, de novo, no trimestre, uma captação que veio super bem, né, aqui. Em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos, em medicina, no IBMEC, também nos três segmentos de Estácio-Wide, né? No semipresencial, no presencial e no digital. Obviamente, o semipresencial é uma grande alavanca de crescimento, que a gente continua enxergando esse negócio seguindo nesse caminho, né? Mas também com crescimento de margem, né? Então, também com a qualidade de resultado aparecendo em diversos aspectos, né? Essa melhoria de margem, ela já sendo beneficiada pela melhoria de PDD que vem da melhor qualidade da receita que a gente vem gerando nos últimos trimestres, né? Então vamos seguir para os slides e a gente vai conversar um pouco mais em detalhe de cada um desses aspectos. Temos aqui nos destaques, como eu falei, primeiro olhando negócio a negócio, né? Mais uma vez fortíssimo semipresencial, vindo com mais de 50% de crescimento de captação, mesmo tirando o bloco de enfermagem, que é um bloco beneficiado lá pelo último trimestre de captação no semipresencial, a gente ainda teve um crescimento muito forte de 33%. A captação crescendo muito nos pós, uma alavanca ainda forte de crescimento. Vocês vão ver que essa alavanca perdura além do marco, né? Ela vai ser pouco afetada pelo marco, continua sendo uma alavanca muito forte para a gente. O SEMI já atingindo mais de 100 mil alunos, uma marca muito simbólica para toda a Edux. O IBMEC continua super forte em todas as linhas, a captação vindo mais forte mais uma vez, não só com os campi que estão maturando, mas outros campi todos performando super bem. Cursos livres, que é uma alavanca de crescimento ainda muito forte para o IBMEC já muito consolidado em graduação, ainda muito terreno que pode ser ganho ainda, uma oportunidade imensa em toda a vida toda do IBMEC. E margem EBITDA crescendo muito forte, de uma forma sustentável, mostrando a força e a alavanca operacional que tem esse negócio, o poder das sinergias que foram geradas e a capacidade que a gente tem de gerar resultado ainda durante muito tempo dentro do IBMEC. Idomed também, de novo, com um trimestre muito forte, né? Destacando aqui mais 60 vagas que foram capturadas através da recente aquisição da Fametro, que está dependendo da aprovação do CAD para ser fechada. Um aumento do teto FIES que beneficiou de novo muito forte a captação agora do terceiro trimestre. A gente sabe que o FIES é uma ferramenta importante, principalmente no segundo semestre, que é uma captação atípica para a medicina. O FIES é super importante. Esse aumento do FIES permite a gente não só trazer mais alunos, como a capturar uma receita ainda maior desses alunos que estão chegando. E a margem de EBITDA do Idomed se mantendo em níveis muito altos, 52%. Né? Como a gente falou, a captação como um todo crescendo 14%, perto do que a gente falou que estava acontecendo quando a gente viu
no resultado do segundo trimestre, então confirmando perspectivas muito positivas da captação desse TRI. E chegando agora, porque eu acho que é a marca mais forte agora desse trimestre, comprovando de novo a nossa capacidade de geração de caixa. Vocês vão ver nos slides mais para frente a evolução da capacidade de geração de caixa da companhia, atingindo seu ápice agora esse ano, gerando mais de 600 milhões de reais, a gente operando acima do guidance que a gente deu de full year, entre 500 e 600 milhões. Né? Isso gera, com as últimas marcas da ação que a gente tem, o yield de acima de 18% no valor da ação. Então, de novo, mostrando a força desse negócio, a sua capacidade de geração de caixa. Né? De novo, falando da qualidade de geração de receita. Né? Tudo isso foi atingido num ano que a gente aumenta ainda mais a qualidade da geração de receita da companhia. Né? Vocês viram que a gente fez, a partir do primeiro trimestre, uma provisão para aqueles alunos não engajados, né? Isso reduz a receita sem nenhum impacto contábil, nem de caixa, nem de resultado final, depois de um ciclo de 15 meses, que é o ciclo completo de captação e evasão. Né? Então, com isso, você já vendo resultados da PDD caindo. Um pequeno benefício desse movimento, que vai vir forte, na verdade, no quarto trimestre e no primeiro trimestre, essa PDD também vem sendo beneficiada por todas as ações de melhor recuperação de crédito que a gente tem e por uma menor penetração de DIs. Algo que mostra, de novo, a grande qualidade da captação que a gente vem tendo. Né? Mais um trimestre em que a gente tem uma penetração de DIs abaixo do ano anterior. O DIs é uma ferramenta que a gente ainda acredita bastante como ferramenta de captação. A gente vem dando cada vez mais transparência para o aluno e atingindo um equilíbrio entre essa escolha. O aluno que escolhe o DIs entende a ferramenta, utiliza ela da forma inteligente, mas, de forma geral, essa adesão caindo, que aumenta a qualidade da receita. Como é que a gente vê isso? Redução da PDD. Então, já acontecendo agora no terceiro TRI, vai continuar acontecendo nos próximos semestres. Né? Juntando a isso, a nossa nova forma também de reconhecimento da receita e de uso do caixa nos financiamentos privados, a gente vê o resultado do PMR caindo 8 dias aí contra o ano anterior. Então, mais um indicador que mostra o aumento da qualidade do nosso resultado, deixando a gente, de novo, muito orgulhoso. Então, chegando aqui nesse slide, a gente vai falar da captação e da evolução da base de alunos. Então, como a gente falou no slide de destaques, um crescimento de 14% no negócio como um todo. Claro que o SEMI é a grande alavanca de crescimento da companhia, não só nesse trimestre, como a gente continua enxergando assim para frente, mas o destaque importante é o presencial voltando ao crescimento de base, né? Um movimento que a gente falou que ia acontecer. A gente viu a captação do presencial caindo bastante desde o FIES, continuando essa trend negativa durante a pandemia, e a gente via essa curva se estabilizando. Isso está mostrando que está acontecendo, a gente já mostrando um crescimento na captação do presencial, a gente vai ver como é que isso reflete em base daqui a pouco. O digital também mostrando um crescimento, né? Num trimestre, o digital tendo um trade-up grande para o SEMI, mesmo assim nesse trimestre mostrando um crescimento de captação. Né? Quando a gente olha para a direita ali na evolução da base de alunos, um ponto importante que a gente falou, do presencial, se estabilizando a captação, começando a crescer, você vê a base do presencial começando a se estabilizar. E ali fica claro esse trade-up do digital para o SEMI, que é positivo para a gente. Né? O SEMI tem um ticket praticamente o dobro do que é o digital, é uma ferramenta de crescimento grande para a gente e foi oficializada agora pelo marco. Né? O SEMI era uma ferramenta que tinha uma área cinza ali dentro do marco regulatório. Nesse novo marco regulatório, ele vira uma forma de entrega de ensino oficial, deixando isso mais claro para os alunos, deixando as ofertas mais comparáveis, que deve fortalecer ainda mais a capacidade da gente seguir crescendo dentro dessa modalidade. Né? Podemos seguir para o próximo? Aqui, falando de novo na qualidade da receita, né, a gente vê dois gráficos aqui. Né? Primeiro, da esquerda, essa queda de adesão ao DIS. Você vê o percentual da receita DIS reduzindo sobre a receita total. Isso vai levar a uma menor PDD sobre a receita total. Né? Você vê primeiro como é que funciona o ciclo. Né? Você vê primeiro esse impacto negativo na receita, a gente viu isso no primeiro semestre, vai continuar vendo isso ao longo do ano, mas isso a gente diz sempre, né, que num ciclo de 15 meses isso é no máximo neutro. Né? E você vai começar a ver agora já nesse trimestre uma queda relevante da PDD também associada a essa redução do DIS. Um outro fator, você olha para a direita, você vê na nossa receita líquida total, o maior conservadorismo que a gente teve com provisionamento de 5% da receita do aluno não engajado, vai se traduzir também numa menor PDD. Né? Se a gente já fez a provisão da receita lá embaixo, isso afeta a receita, né? A gente teve um crescimento de receita banana com banana aí de 5% ano contra ano, na hora que a gente bota esse provisionamento, ele cairia para 3%, mas a forma correta de comparar bananas com bananas seria esse 5%, e mais um fator que vai levar a uma redução de PDD, mostrando a grande qualidade que a gente tem nessa captação, no resultado do ano, na qualidade de geração de caixa final. Né? Você vai, durante esse processo, melhorar o seu percentual de conversão de caixa, é o que já vem acontecendo nesse ano. Entramos então aqui no slide do presencial. Vocês sabem a força que a Edux tem no mercado presencial no Brasil, né? Um negócio presente em praticamente todos os estados da federação, praticamente em todas as capitais, sempre muito forte, com marcas muito reconhecidas onde está. Né?
E a gente vem mostrando que o presencial vinha numa tendência de virada, né? Um presencial que vem sofrendo muito, a gente falou de novo, né? Desde a pandemia, na verdade desde a queda do FIES, depois da pandemia, a gente via essa curva virando e a gente vem tendo mostras dessa curva acontecendo, né? Então, um crescimento de novo da receita líquida nesse trimestre, estimulada tanto pela captação quanto pelo ticket, renovação de veterano que vem super bem, vocês veem esse modelo acontecendo all over. Vamos começar ali pela direita, vou começar ao contrário, né? Renovação em 81%, que já é um nível muito alto, você viu uma diferença 0,5 contra o ano anterior, mas é muito importante falar que essa diferença vem de uma maior penetração grande do semipresencial. Na hora que você olha separado semipresencial e presencial, ambos crescem, melhoram em renovação, mas a maior penetração do semipresencial, que tem uma renovação um pouco abaixo, e é um curso mais novo, também com mais presença de calouros, acaba afetando. Mas mesmo assim, você mantendo um nível muito alto de renovação desse negócio, que mostra a qualidade do produto entregue e a resiliência do negócio frente aos nossos alunos, né? E o EBITDA ajustado, a margem já parecida agora contra o ano anterior, a gente falou que o primeiro semestre a gente ia sofrer um pouco mais, parte também por causa do reconhecimento da receita, né, que gera uma pressão maior sobre margem. A gente vê agora, começa agora a colher esses benefícios desse melhor reconhecimento da receita, através principalmente de uma menor PDD, e os resultados que a gente vem tendo também com as políticas de eficiência que a gente vem implementando ao longo do ano, dando resultado, né? Então você vê um negócio que vai melhorando também a sua capacidade de gerar valor, a margem EBITDA se estabilizando, e a gente vê esse negócio fechando o ano já muito parecido com o que foi o ano passado, né? Então, de novo, mais um trimestre que mostra essa tendência positiva presencial. Podemos seguir no próximo? Quando a gente olha o ensino digital, aqui de novo o destaque vai ser a margem, né? A gente tem um crescimento de margem importante no terceiro trimestre, também um negócio que teve a margem reduzindo no primeiro semestre, a gente vinha apontando que isso estava muito relacionado ao modelo de reconhecimento de receita que vinha sendo exercido. O digital aqui também se beneficiando muito, já mostrando um aumento de 2,5 pontos percentuais na margem contra o ano anterior, principalmente por causa desse benefício que vem sendo colhido, de novo, da menor PDD e também das ações de eficiência que a gente vem implementando, né? Quando a gente olha na receita, é um negócio que vem sofrendo um upsell. Sofrendo é uma expressão até ruim, né? Porque, na verdade, o negócio todo vem se beneficiando desse upselling que vem acontecendo entre o ensino do EAD e o semipresencial. O semipresencial é um negócio com tickets maiores, com grande força de crescimento, vem sendo claramente uma preferência do nosso público, e o digital vem perdendo com isso base em favor de um negócio com maior margem, né? Então você vê o vida toda super estável na base de alunos, você tem uma pequena oscilação da graduação, mas de novo muito motivado por esse upsell. O ticket vem razoavelmente estável, então vocês vão ter, certamente a gente vai ter perguntas depois no call, né, aqui sobre o movimento de ticket. Você teve uma pressão maior de ticket, especificamente desses cursos que estavam tendo sua captação restrita pelo marco, né? Então vocês sabem que pelo marco alguns cursos ficaram restritos de captação a partir do quarto trimestre no digital, no EAD, e especificamente enfermagem restrito no semipresencial. Esses cursos, como era a última captação nessas modalidades, esses cursos tiveram uma pressão maior sobre tickets e viu-se no mercado como um todo. Mas, de novo, isso certamente resultou de forma muito positiva no LTM, porque teve um incremento de captação muito forte. A gente já não vê essa tendência acontecendo no quarto trimestre. Então, a gente vê o ticket de forma geral, tirando esses cursos específicos que tiveram essa pressão de última captação, os tickets se comportando de forma bem racional no mercado de forma geral. A gente acha que a partir do quarto trimestre, no ano que vem, isso vai aparecer. Mas a gente vendo aqui o ticket médio do veterano se mantendo estável ano contra ano, mesmo num negócio de pressão, com essa pressão de ticket que vem acontecendo sobre esse negócio, né? Podemos seguir então? Olhando para o Idomed, de novo, só boas notícias, né? Um crescimento de receita superior a 11% aí nos 9 meses, crescendo 10% no trimestre, um negócio que ainda vem muito forte, com a maturação da base de graduação ainda acontecendo. Mas eu vou aproveitar esse trimestre, né, que é mais um trimestre de boas notícias, para destacar um item que, na verdade, é uma grande oportunidade, né? Você vê ali a graduação sendo uma grande base de receita do Idomed, é uma das marcas dominantes do ensino de medicina no Brasil, mas quando você olha para a pós-graduação, para a vida toda como um todo, ele é um negócio muito pequeno ainda para a gente, né? A gente tem uma penetração muito abaixo do nosso fair share nesse negócio. Isso é uma grande oportunidade para a Edux, né? Então é uma parte da estratégia que a gente está tendo para o ano que vem, já começando a ser implementada esse ano, é uma expansão relevante dentro do negócio de vida toda de medicina, que é um negócio com muito potencial, né? A gente viu o crescimento do número de vagas de medicina de graduação ampliando bastante nos últimos 2 anos, isso vai gerar um número maior de médicos formados, isso não foi acompanhado de um crescimento de vagas de residência. Você vai ter uma procura muito mais forte de especializações no ensino privado, e a gente está muito bem preparado para enfrentar para aproveitar essa oportunidade que está se oferecendo. Então isso é obviamente uma chance ainda mal aproveitada pelo Idomed, e a gente está preparado para aproveitar muito as perspectivas de crescimento que tem para frente. Quando a gente olha para o lado direito, né, Kino, como a gente falou lá no destaque, 52% de margem se mantendo estável ano contra ano.
mesmo com o amadurecimento da base, né? A gente sabe que quando vai chegando nos anos de internato, a estrutura de custo do negócio é uma estrutura mais alta, né? Então isso tenderia a botar uma pressão sobre a margem, mas o crescimento, né, a alavancagem operacional desse negócio, as alavancagens, as formas de eficiência que a gente encontra dentro da estrutura como um todo, ajudando a gente a manter as margens em níveis muito elevados, certamente benchmarks aí para esse mercado. E o ticket médio de graduação também crescendo 4%, mesmo com o crescimento praticamente todo vindo dos negócios de mais médicos, né, do interior do Brasil, que tem os tickets mais baixos, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro é o ticket mais alto do nosso negócio e é um negócio que já está estável, você não tem mais maturação de base, né? Então toda a base crescendo em lugares onde tem um ticket mais baixo do que esses tickets mais altos. Isso deveria colocar uma pressão sobre o ticket, mas a gente vendo de novo o ticket razoavelmente estável, crescendo mais ou menos em linha com a inflação ano contra ano, mesmo com esse fator de mix negativo, né? Então, curso a curso, na verdade, a gente segue com reajuste acima da inflação para o curso de medicina. Podemos seguir? Então, entrando aqui no IBMEC, é difícil até achar o que destacar, né, aqui, porque é tudo tão positivo, né, nesse trimestre do IBMEC, como vem sendo sequencialmente o IBMEC só fonte de boas notícias para a gente. Então, começando o crescimento da receita, 23% ano contra ano, né, mesma coisa, tanto no trimestre quando você olha os últimos 9 meses, e esse crescimento vindo de diversas avenidas, né? Obviamente, a principal, mais óbvia, é o amadurecimento dos campi de Faria Lima e Brasília, que são campi ainda não maturados, são naturalmente uma captação regular, nele já estaria um crescimento importante para o negócio, mas todos os nossos campi trazendo um crescimento de captação, né? Então, mais um trimestre super forte de IBMEC em todas as áreas de graduação. Mais um destaque, quando você olha para a pós-graduação, a gente comentou no IDOMED, que na verdade você tinha uma grande oportunidade, que o IDOMED é pequena ainda a percentual da receita vindo de outros cursos que não graduação. Aqui no IBMEC já é diferente, já tem uma participação relevante na pós, mas ainda muito potencial de crescimento, né? Então você vê esse crescimento vindo forte dessas novas avenidas, principalmente certificações, cursos livres, pós-graduações, ainda um mar de oportunidades para o IBMEC já capturando muita coisa. Não vamos esquecer que a partir do ano que vem a gente tem um novo campus aqui no Rio de Janeiro, a gente vai sair do campus do centro e ir para Botafogo, uma área de grande crescimento na cidade, né? Entrada do IBMEC na Zona Sul, que a gente acha que vai liberar também novas oportunidades de crescimento para o IBMEC na cidade, a marca já super relevante aqui na cidade, ficando ainda mais com esse novo campus, vai ser um flagship nosso, certamente, ali em Botafogo. E para a margem, de novo, só alegria, né? Crescendo 6 pontos percentuais aqui no trimestre ano contra ano, por um nível que a gente vê como um nível sustentável de margem do IBMEC. Então, não só essa alavancagem operacional que é ganha pela maior ocupação dos campi, não só os novos, mas como a gente já falou também, dos campi mais antigos, mas todo o processo de eficiência e de captação de melhores tickets que a gente vem tendo dentro do IBMEC. Então, o ticket médio de graduação crescendo 7%, novamente acima da inflação, mais uma vez um resultado muito, muito pujante para o IBMEC. A inovação sempre vindo em níveis muito altos, né? Operando em 95%, com uma margem de erro para lá e para cá cada trimestre, mas em níveis muito altos, a gente fica de novo muito orgulhoso com o produto que é entregue e da satisfação que esse aluno tem. O NPS do IBMEC é enorme, né? Mostrando de novo que a gente está entregando o produto certo para esse aluno super qualificado que vem para a gente no IBMEC. Pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre a nossa receita de maneira consolidada. A gente cresceu em bases comparáveis 4% contra o ano passado. Esse crescimento poderia ter sido 6% se a gente tivesse tido a mesma adesão ao DIS que nós tivemos no trimestre equivalente do ano passado, né? E aí, mais uma vez, tanto o IBMEC quanto o IDOMED crescendo de maneira muito forte, o IDOMED crescendo 10%, o IBMEC 23%. Quando a gente olha em retrospecto, os últimos 4 anos, esse crescimento fica ainda mais importante, né? As duas marcas, de maneira combinada, saíram de 19% de participação total na nossa receita para 31% no último trimestre. A grande vantagem é que, olhando para frente, a gente tem muito para crescer em ambas as marcas, tanto pela graduação, a gente tem vários campi aqui que ainda estão em maturação de ambas as marcas, a gente tem uma oportunidade enorme de crescimento na pós-graduação, e o IBMEC ainda tem a questão da expansão do portfólio. Sempre foi uma marca muito forte em negócios, hoje em dia também é uma marca muito forte, tanto na parte de direito quanto nas tecnologias. Pessoal, falando agora dos nossos custos e despesas, como a gente havia adiantado quando a gente apresentou o fechamento do segundo trimestre, a gente deve ter ganhos de margem no segundo semestre desse ano quando a gente se compara com o resultado que a gente teve no segundo semestre do ano passado. E esse ganho de margem já começou a aparecer. Então, a principal variação positiva que a gente teve aqui foi na PDD. A gente teve 3,2% de incremento de margem na comparação com o ano passado. Esse ganho veio de por várias razões. A primeira delas, por um melhor percentual de renovação, claro, muito associado ao maior engajamento dos nossos alunos, né, e maior NPS que a gente tem também, e também a melhor cobrança que a gente tem vindo fazendo com os nossos alunos, né. Uma segunda parte importante dessa redução da PDD foi a menor participação da receita do DIS, tanto a que aconteceu no primeiro semestre, quanto agora a receita DIS desse próprio trimestre, né. Essa menor participação da receita DIS ajuda a gente a reduzir a PDD não só nesse TRI, mas nos próximos também.
E o terceiro componente, que foi mais ou menos responsável por 1/3 dessa variação positiva aqui na nossa PDD, foi a estratégia de venda de recebíveis. A gente vendeu cerca de 20% da nossa carteira mais antiga de recebíveis, que já estava 100% provisionada, né? Olhando as demais linhas, a gente vê que o incremento de VM aconteceu por um maior custo variável associado à excelente captação que a gente teve nesse trimestre, né? E por último, falando de custo, a gente teve basicamente 2 efeitos que representam essa variação aqui. O primeiro efeito, que representa mais ou menos 1/3 dessa variação, foi o aumento da arrecadação dos polos pela melhor conversão de receita em arrecadação. A gente teve um tri muito bom de arrecadação, e a arrecadação é o que liga aí o repasse que a gente faz aos nossos polos, né? Então, com a arrecadação mais alta, a gente tem uma PDD menor, mas também a gente tem um repasse maior. Os outros 2/3 da variação, basicamente, eles estão relacionados à menor diluição de custos fixos por 2 fatores, né? Um, a provisão de alunos não engajados, e o segundo é a menor adesão ao DIS. Beleza, pessoal. O incremento que a gente teve na nossa margem nos ajuda aqui a ter alavancado o nosso resultado do EBITDA. A gente cresceu em bases comparáveis 9% com o terceiro tri do ano passado, mesmo com a menor adesão ao DIS, né? E aí, mais uma vez, a gente vê aqui as nossas marcas premium brilhando, né? A gente teve um crescimento na comparação aqui dos últimos 4 anos, de 26% do resultado total para 43% do nosso EBITDA nesse trimestre, né? E aí, lembrando que essas 2 marcas são as marcas que mais crescem em receita, ambas têm EBITDA, margem EBITDA em torno de 50%, e olhando para frente vão nos ajudar a navegar esses momentos aqui de intranquilidade e mudança de marco regulatório. Mesmo com o impacto negativo de 67 milhões pelo aumento da Selic no nosso resultado financeiro, a gente conseguiu crescer 2% o nosso lucro líquido nos 9 primeiros meses desse ano, na comparação com o ano passado. Ainda mais importante foi o nosso crescimento do lucro por ação. Nos 12 meses encerrados no terceiro trimestre de 25, nós crescemos 23% em relação ao período equivalente encerrado no terceiro trimestre de 24, né? E aqui a gente foi muito alavancado pelo excelente programa de recompra que a gente fez no final de 24 e agora no início de 25, mostrando o grande valor criado para o acionista pelo programa de recompra. Como o Rossano havia comentado já anteriormente, a geração de caixa do acionista foi um dos grandes destaques desse semestre, assim como foi do semestre anterior. A gente já está no acumulado de 9 meses com 559 milhões de FCA, o que está um pouco acima da média do guidance que a gente passou para o ano, entre 500 e 600 milhões. Quando a gente olha os 12 meses encerrados no terceiro trimestre de 25, a gente chega a 610 milhões de FCA, o que é um incremento de quase 480 milhões em relação ao período equivalente encerrado no terceiro trimestre de 24, e dá um FCA yield de 18%. Claro que esse resultado foi muito suportado pela queda do prazo médio de recebimento. Essa queda do prazo médio de 8 dias, que aconteceu esse trimestre e vem acontecer de forma recorrente já há alguns trimestres, tem a ver com a mudança da forma do recebimento de financiamento privado e com melhorias de cobrança, né? Mas também é suportada por medidas que têm um impacto de curto prazo negativo nos nossos resultados contábeis, seja o EBITDA, seja a receita, seja o lucro líquido, mas que não tem efeito caixa. Então, por isso, elas melhoram aqui o nosso prazo médio de recebimento. É o caso da provisão de não engajados e também da menor adesão ao DIS. Muito bom, Aquino. Por que é importante falar de tanto de caixa nesse ano, né? Como a gente falou, esse é um ano que a gente vem tendo resultados muito sólidos, mesmo com essas políticas de reconhecimento de receita mais conservadores, né? Então, quando você faz um 5% a menos de reconhecimento de receita, você imediatamente tem 5% a menos de receita comparado com o ano anterior, sem nada ter mudado o seu negócio. Você continuando com a performance vindo super forte, e o lugar onde você enxerga isso é no caixa, porque a gente falou que essa movimentação que a gente fez de provisão não impactaria a caixa, e isso é o que está mostrando. Então, por isso que esse é um ano importante, mesmo nesse ano, onde a gente está fazendo esses ajustes para melhorar cada vez mais a qualidade da receita, melhorar a qualidade do nosso resultado de forma geral, o caixa é onde deixa mais claro que a gente está no caminho certo. Perfeito. Boa. Podemos seguir para o próximo, então? Vamos falar de endividamento aqui? Vamos lá, pessoal, a gente fechou o trimestre anterior com uma posição de caixa muito forte, 1 bilhão e 56 milhões. Como a gente não fez nenhuma movimentação de gestão de dívida, a gente continuou com o nosso spread de pouco mais de 1%. Esse é um spread muito baixo, o menor do setor de educação, um dos menores de qualquer empresa do Brasil. A gente aproveitou a geração de caixa muito forte do trimestre para reduzir a nossa alavancagem, que saiu de 1,7 vezes no final do segundo TRI para 1,5 agora no final do terceiro TRI. Boa, né, Aquino? É importante falar que se não tivesse feito o programa de recompra e ter pago os dividendos, a gente já estaria perto de 1,3. A gente segue fortemente o nosso objetivo de atingir uma vez dívida líquida EBITDA. Essa é a nossa prioridade número 1 de alocação de capital, é para lá que a gente está seguindo. O nosso programa de recompra, como a gente falou lá no Edux Day do ano passado, né, que a gente falou sobre o nosso modelo de alocação de capital, a gente ia de forma oportunística olhar as oportunidades do mercado, e a gente aproveitou uma oportunidade fantástica no quarto trimestre do ano passado, primeiro trimestre desse ano, com esse programa de recompra que gerou muito valor ao acionista.
Com isso, a gente pode passar para o próximo slide, né? A gente vai falar um pouco dessa visão geral. A gente sempre para o trimestre, pessoal, para olhar uma foto daquele curto prazo que está acontecendo, isso é super importante para as empresas de capital aberto. Mas a gente não pode perder essa visão mais ampla do nosso negócio, para isso a gente precisa olhar a evolução histórica de todo o business. Quando a gente olha a receita líquida, é difícil você falar que esse é um negócio de alta volatilidade, né? Você vê um CAGR constante ali de 7%, você crescendo receita todo ano, e quando você olha para baixo, com uma margem super estável. É bom lembrar que nesse de 2019 a 2025, a gente passou por uma pandemia no meio, né? Então a gente, mesmo dentro da pandemia, continuou crescendo receita, continuou com a margem de EBITDA muito alta e pagando dividendos. É uma empresa que, desde a sua fundação, paga dividendos todo ano, no meio do caminho, com alguns programas de recompra super bem-sucedidos, sendo suportados por um crescimento muito relevante de geração de caixa para o acionista, né? A gente viu em 2021, ali no meio da pandemia, você queimando caixa, né, uma geração de caixa negativa, virando para hoje uma geração de caixa de 600 milhões de reais, como você falou, um yield de 18% sobre o preço de ação atual, que é um resultado fantástico para a companhia. Então, olhando para esse longo prazo, é difícil você classificar essa companhia, ou o setor como um todo, né, mas a gente se colocando aqui em posição de destaque, uma companhia muito constante, com resultados de muita qualidade, mostrando a cada semestre, a cada ano que passa, a capacidade de geração de valor desse negócio, né? Chegando então aqui no nosso slide sobre marco regulatório. O mercado vem falando muito de marco regulatório, né? Então certamente é um receio e é o assunto mais quente entre as discussões com analistas que a gente tem. A gente assistiu às calls também dos nossos colegas, isso vem sendo um fator muito discutido. Então a gente achou que era legal trazer aqui um update sobre a nossa visão, que a gente já falou algumas vezes com o mercado sobre isso. Vamos reforçar aqui um pouco como a gente enxerga. A gente vê o marco, obviamente, como diversas oportunidades, né? Ele é uma nova regulamentação que vai fortalecer muitos players que entregam qualidade, conseguem entregar presencialidade, que basicamente ele é um processo de restrição da oferta digital, né? Em todas as modalidades ele busca maior presencialidade. E a gente acredita que a gente tem muita capacidade de ser um player vencedor nesse novo modelo. Basicamente, ele traz duas restrições, né? Principalmente olhando aqui para a restrição de receita, né? Por que restrição de receita? Porque ele restringe alguns cursos em algumas modalidades. Então, como exemplo, enfermagem deixa de poder ser oferecida nos polos, deixa de ser oferecida de forma semipresencial, passa a ser oferecida só de forma presencial, então basicamente tira a oferta de enfermagem dos polos. Com isso, você tem um impacto na receita do ano, ainda que a gente vai tentar aproveitar, a gente vai falar em oportunidade, né? Aproveitar da melhor forma possível as oportunidades dentro dos nossos campos. E outros cursos, como saúde, engenharia, eles deixam de poder ser oferecidos no EAD, eles passam a ser oferecidos somente no semipresencial. Com isso, vai trazer um incremento de ticket, obviamente, uma maior restrição para alunos em diversas praças, que pode ter impacto na receita. A gente enxerga esse impacto acontecendo já em 2026, perto de 1% da ROL. Obviamente, a gente vai atuar para buscar coisas que vão offsetar esse impacto, mas o impacto direto do marco é mais ou menos 1% da receita total da companhia. E quando a gente olha para a estrutura de gastos, né, como, de novo, tem uma oferta de presencialidade a ser oferecida, isso traz um incremento de gastos. Esse incremento integral vai acontecer só em 2027. Né? Você vai começar a ter algumas adaptações em 2026, mas o incremento vai acontecer mais ou menos 0,7% dos custos, incrementando a partir de 2027. A gente tem bastante tempo para trabalhar isso até lá. Vamos ver como é que os tickets compensam parcialmente esse tema, mas o impacto direto de novo em gasto é mais ou menos 0,7% da ROL. Principalmente porque você tem maior sincronicidade de presencialidade, isso vai incrementar seu custo docente, e você tem infraestrutura de alguns polos que vão precisar ser adaptados, né? Então isso também vai gerar uma demanda maior de gasto para essa adaptação. Mas quando você olha para o lado positivo, né, grandes oportunidades aparecem para os players de boa qualidade. O principal delas é o ambiente competitivo. Como a gente falou, esse marco vai valorizar quem tem maior capacidade de entrega de presencialidade e quem tem maior qualidade no seu produto final. E a gente acredita que vai ser um grande vencedor num ambiente como esse, vai ser um ambiente competitivo mais estável. Uma redução de oferta, redução de players que vai privilegiar aqueles que estão mais bem posicionados. A gente acredita que a Edux vai ser um grande vencedor. Segundo ponto, a semipresencialidade. A semipresencialidade era uma modalidade que na regulação ela estava encaixada no digital, né? Ela não era uma modalidade por si só. Agora o MEC vem oficializar o semipresencial como uma modalidade, que já era a forma de entrega que mais crescia dentro da Edux. A gente sabe que a gente tem muita oportunidade ainda de expansão no semipresencial e agora ficando mais claro para o aluno o que exatamente é essa entrega de semipresencialidade, a gente acredita que o produto tem ainda mais potencial de crescimento e que a gente vai estar muito bem posicionado para capturar esse potencial. E por último, a capacidade e a capilaridade que a gente tem no nosso presencial, né? Como a gente falou, espalhado basicamente por todos os estados do Brasil, com mais de 90 campi em operação, com a grande capacidade de absorver esse volume que vai vir da restrição de oferta que vem do digital e do semipresencial para o presencial. Então a gente, de novo, a Edux certamente vai ser um grande vencedor nesse novo modelo, certo aqui? Com certeza. Boa.
Vamos entrar então aqui no slide sobre tecnologia. Aqui nós vamos beber uma água, né, Quino? É isso. Obrigado, Dá licença, pessoal. Até daqui a pouco. Vou chamar o Marcel para me ajudar nessa aqui. Vocês sabem que IA vem sendo um dos grandes pilares de investimento nosso, né? Uma das grandes alavancas de crescimento e geração de valor da companhia. Eu chamei o Marcel aqui para me ajudar nesse aqui. Beleza, Marcel? Bem. Diga aí, cara. Estamos tendo muito resultado em IA já, cara? É isso aí, Rossano. A gente já vem investindo em IA já há algum tempo, né? E tem muita coisa rolando, né? E acho que no momento que todo mundo está sofrendo aí para explicar um pouco o resultado e mostrar ganhos, né? Acho que aqui na Edux a gente já tem cases que são bem consolidados, né? Que a gente já pode contar mais para o mercado, né? Eu separei 4 casos aqui para a gente explicar, né? Lembrando que toda a parte de esforço de IA, ela segue sempre os 3 pilares, né? Melhorar a qualidade de ensino, melhorar a eficiência operacional e ver os nossos alunos sendo formados cada vez de forma mais completa para um mercado de trabalho que tá mudando todo dia, né? E desses 4 casos, né, pegar o primeiro ali, a gente teve uma revolução muito grande na questão de marketing digital, quando a gente fala entre estudar o prospect, como ele está chegando, e como a gente pode adaptar a comunicação para melhorar a conversão e melhorar a forma como a gente aborda esse prospect. Isso, né, a gente tem feito com ferramentas que estão permitindo fazer uma produção em escala de criativos, né, para a gente falar com base em todo o histórico que o aluno mostrou para a gente ali durante o período de seleção do curso e depois a gente conseguir atingi-lo com remarketing cada vez mais forte, né. A gente consegue hoje fazer isso com ferramentas de IA generativa, né, que permite que a gente faça uma produção em escala que seria impossível fazer com o humano, e com conversões cada vez mais altas, né? Hoje essa conversão ela já é 2,5 vezes o que a gente tinha previamente a essa personalização, né? Depois a gente tem trabalhado também bastante no desenvolvimento de competências internas para a gente conseguir escalar lançamento de novos produtos, né? Isso nasceu com células, por exemplo, né, trabalhando com ferramentas no-code e low-code, né, como o Lovable, GitHub Copilot e o ChatGPT. A gente tem trabalhado muito forte com isso porque ele permite que a gente tenha squads cada vez menores e lançamentos de produto em tempos recorde, né? A gente lançou uma plataforma de tutoria recentemente em um prazo abaixo de 2 meses, com um nível de atendimento muito maior do que o que a gente tinha com uma ferramenta que a gente comprava de um fornecedor terceiro. Depois, indo para a linha de ajuda aí na qualidade de ensino, né, e também eficiência operacional, a gente tem o nosso assistente pessoal, que é a Tássia, né? Hoje ele já trabalha em um modelo multi-agente. A gente está muito avançado na parte de atendimento aí do que a gente fala do burocrático, né? Já são mais de 1.600.000 interações com os alunos, com um nível de resolutividade altíssimo e também o nível de satisfação dos alunos bem alto também, na casa de 70%, né? E ela está evoluindo também para ajudá-los também na parte educacional, na parte ali de tutoria e respostas mais acadêmicas. A gente está nesse processo evolutivo, a gente vai chegar rápido nisso e ela está embarcada em vários outros canais de atendimento que os nossos alunos hoje utilizam, né? E para fechar, né, como eu comentei ali também de mercado de trabalho e a formação dos nossos alunos, a gente tem o nosso matchmaking, que utiliza aí todas essas ferramentas para fazer um match entre vagas de trabalho e o curso que ele tem e também como ele tem desempenhado para fazer um ajuste ali, uma recomendação de vagas de trabalho que tem cadastrado na nossa base para esses alunos. Já são mais de 1 milhão de alunos cadastrados nesse portal de carreira, são mais de 130.000 vagas e a gente tem tido um nível de satisfação muito alto e também um número de acessos também bastante alto nesses portais. Muito legal, Marcel. Dá uma alegria ver esses slides, né, cara? Porque a Edux sempre teve sua base, tecnologia como uma base de diversas coisas que ela faz. Na verdade, como tudo que a gente faz, tecnologia é uma base muito forte. E nessa tecnologia que está super hypada hoje em dia, é muito legal você poder ver resultados eficientes, eficazes e reais para os nossos alunos, né? Então, a gente falou aqui de diversas, mas, cara, destacar a capacidade que a gente tem de entregar um novo produto digital em 2 meses, né? E eu sei que aqui é só um exemplo, né? A gente nem está falando de tudo que a gente faz, é incrível, né? E plataformas de atendimento, está todo mundo falando sobre novas plataformas de atendimento, é incrível você ver que é uma plataforma que entrega eficiência, né? Ou seja, ela consegue resolver 71% dos casos, né? Evitando que você precise transbordar esse volume, com 70% de satisfação, né? Você está usando tecnologia não só para entregar eficiência, mas também com maior qualidade, melhor satisfação para o nosso aluno final, né? Dá um orgulho olhar para esses resultados, né? Não, dá, e para a gente fazer tudo isso, né, com tanta responsabilidade de custo, né, que acho que é outra coisa que também se fala muito no mercado, de como essas ferramentas, né, se não são bem trabalhadas, elas podem não ser eficientes, né, e a gente tem conseguido fazer isso em basicamente todas as partes da jornada dos nossos alunos.
Muito legal, Marcelo. Obrigado por ter participado aqui da nossa call, cara. Obrigado. Acho que você vai tomar uma água e vou chamar o Lobão aqui para me ajudar a finalizar nos próximos, né? Entrando para o próximo slide, pessoal, antes de chamar o Lobão, vamos falar aqui dos nossos slides de ESG. Eu queria destacar muito aqui esse prêmio que a gente conseguiu das melhores empresas de gestão de pessoas pela Exame. Foi uma premiação fantástica. A pessoa da direita ali, a Camila, nossa VP de Gente e Gestão, foi lá representar a gente nessa premiação. A gente sabe que resultados sustentáveis só são alcançados com um time muito engajado, um time muito qualificado, como é o time da Edux, com um nível de engajamento muito alto, né? Então dá bastante orgulho também olhar para essa premiação e agradecer todo o time da Edux por mais esse resultado impressionante, né? Chamando aqui então o Lobão. E aí, Lobão, vamos falar agora sobre essa visão que a gente está tendo agora sobre até o final do ano, né? Vamos lá, vamos sim. Pô, cara, um puta desafio para a gente, né? O guidance que a gente alcançou, a gente já vê que está muito bem posicionado no guidance de fluxo de caixa, né? A gente já gerando 93% do guidance que a gente deu nesses últimos 9 meses, então caminhando muito bem. Mas como a gente viu, pelo conservadorismo de receita que a gente tem, isso impacta algumas vezes o resultado contábil. A gente está começando a colher os frutos agora no terceiro trimestre. Quando a gente fez a divulgação do segundo tri, a gente falou com um pouco de quais eram esses frutos que a gente ia colher e como é que isso ia levar a gente ao guidance de resultado de lucro líquido por ação, né? Fala um pouco para a gente como é que está a atualização da nossa visão aí até o final do ano. Então, das 4 alavancas que a gente listou no resultado do segundo trimestre, a primeira alavanca era de captação e retenção. A gente dizia que um ciclo forte de captação que se vislumbrava ali no segundo semestre e uma taxa de retenção mais forte dos nossos alunos levaria a uma receita mais forte. A gente já entregou isso nesse terceiro trimestre, então isso foi algo que a gente já começou a entregar, e o quarto trimestre promete ser ainda mais forte, porque esse terceiro trimestre foi um pouco impactado pelo menor adesão ao DIS, que impacta esses trimestres fortes de captação. Então, para o quarto trimestre a gente vê o crescimento ainda mais forte dessa receita e essa alavanca funcionando. Legal, então essa alavanca foi check no terceiro trimestre, né? E vemos ela ainda mais positivo para o quarto, certo? É isso. Legal. E PDD, estamos capturando também esse benefício, né? Então, o PDD foi o grande destaque do trimestre, né? Foi uma forte redução de PDD, acho que o Aquino já explicou os motivos, né? Então teve a boa renovação, nossa boa taxa de renovação, a nossa política de cobrança que segue muito forte, e também os efeitos do menor DIS que também já ajudam essa PDD. Então, PDD muito forte, acho que foi o grande destaque do trimestre, e a gente, para o quarto trimestre, deve ter um efeito, uma contribuição adicional da provisão de não engajados, que já começa a ter o efeito no quarto trimestre, com efeito ainda mais forte no ano que vem. Então, essa foi uma alavanca que funcionou já super bem nesse terceiro trimestre e funciona bem também no quarto trimestre. Perfeito. Mais um check, então, né? E contingência, como é que foi? Contingência, a gente já tinha comentado que a contingência tende a reduzir versus o patamar do segundo semestre do ano passado, que foi um patamar alto. Então, a contingência, a gente já entregou um patamar bem abaixo do patamar do terceiro trimestre do ano passado e continua vendo essa como uma alavanca importante ainda para o quarto trimestre. Muito bom, cara. 3 checks, então. O DNA que a gente não entregou ainda na linha do que a gente esperava. Como é que está a visão para o quarto trimestre? A visão para o quarto trimestre é bastante otimista para o DNA. Então, a gente teve todo o processo de reestruturação corporativa que a gente fez ao longo do terceiro trimestre. Vai ter um efeito full no quarto trimestre. Então, no quarto trimestre, a gente está bastante otimista de conseguir entregar, do DNA ser uma alavanca importante que vai funcionar para a gente entregar o lucro por ação que a gente prometeu no ano. Muito legal. Então, alguns desafios pela frente, mas ainda enxergamos a gente entregando o guidance de lucro líquido por ação que a gente deu lá no início do ano, né? É isso. Muito bom, Lobão. Indo então para o nosso slide final, né? Vamos falar das considerações finais. Como a gente falou, a gente está muito feliz com a qualidade do resultado que a gente vem entregando, né? Vocês viram a consistência dessa companhia ao longo dos últimos anos. Esse é mais um ano de consistência e qualidade na receita. Cada vez mais a gente trabalhando para o nosso resultado ser um resultado mais limpo, mais previsível, mais fácil de todo mundo entender e com mais qualidade de forma geral, né? Isso é demonstrado ao longo do caminho. As coisas mais óbvias, você viu uma receita menor ano contra ano na comparabilidade, dado a provisão que a gente fez para os alunos não engajados, né? Isso não impacta nada em caixa, na verdade, é só uma visão contábil diferente na comparação ano contra ano, mas mais um caminho na qualidade da receita. Quando a gente vê também uma menor adesão ao DIS, que ainda é um produto que a gente acredita, né? Mas a menor adesão ao DIS traz uma melhor qualidade da previsibilidade da receita, porque ela gera uma menor PDD futura. Então, de novo, vai trazer resultados cada vez mais qualidade, né? E uma margem que vai melhorar conforme você vai reduzindo, você vai melhorando a tua PDD, né?
Outros destaques aqui do trimestre, né, uma captação super forte, né, 14% de captação ano contra ano, né, vira e mexe a gente vê a visão de riscos sobre o setor, né, pairando às vezes mais forte do que as perspectivas positivas, então é muito bom a gente ter um terceiro TRI super positivo como foi, e a gente vendo que a gente está super bem preparado para o marco, né, a gente vai falar no último lado do marco regulatório, ele vem, obviamente qualquer mudança regulatória traz incerteza, mas a gente mostrando que a gente está muito positivo, a gente acredita que vai ser um dos grandes vencedores nesse ecossistema do novo marco. A gente continua com o EBITDA ajustado melhorando bastante, né? Você vê o IBMEC expandindo margem, o IDOMED mantendo margens super altas, tendo resultados positivos para a Estácio Wyden, então o negócio como um todo aumentando em ponto percentual a margem no terceiro TRI. Essa companhia continua crescendo, gerando caixa e expandindo margem, então um negócio super saudável. Seguindo nosso caminho de redução da alavancagem, né? Já atingindo 1,52 vezes. Isso era para ser 1,3 se não fosse o nosso programa de recompra de ações, que foi e dividendos, né? Que foram feitos em momentos de ganho oportunístico para o negócio, né? A gente vai manter o olho nessa visão oportunística, mas nossa prioridade de alocação de capital segue sendo a redução da alavancagem, né? A gente reforça o nosso guidance para o ano, tanto do FCA quanto do lucro líquido. Destaque aqui que a gente já está operando nos últimos 12 meses acima do teto do guidance, que nos 9 meses iniciais de 2025 a gente já gerou 93% do topo do guidance desse ano. Então, de novo, mais um trimestre de muita qualidade que deixa a gente cheio de orgulho, né? É isso. Obrigado, então, pessoal, pela participação aqui de vocês. Vamos encerrar aqui, então, a conferência, partir para perguntas e respostas. Vamos ficar felizes em responder as perguntas de vocês. Vamos lá, Lobão? Vamos lá. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Samuel, seu microfone já está liberado. E bom dia, Rossano, Aquino, Marcel, bom dia, demais diretores. São duas aqui do nosso lado. A primeira eu queria falar um pouquinho sobre essa tendência de geração de caixa, né? Vocês até mencionaram, né, o guidance sendo reiterado, né, para esse ano, comentaram a dinâmica LTM. O que vocês imaginam para o ano que vem? Assim, dá para manter esse pace? Dá para ser um pouco mais elevado? Sei que está no início de discussão de orçamento. Mas se vocês conseguirem dar uma palhinha aí com relação à tendência de geração de caixa, seria interessante. E a segunda pergunta é um pouquinho sobre a tendência desses não recorrentes, né? Teve alguns ajustes de estrutura que vocês explicaram, né, que acabaram impactando um pouquinho o terceiro trimestre. Vocês têm alguma visibilidade de resquício aí de ajuste de estrutura para o quarto TRI, tanto na parte de estrutura administrativa como de corpo docente? Se deve ser um trimestre um pouco mais limpo? Se vocês conseguirem dar alguma cor para a gente, ajudaria. Obrigado. Bom dia, Samuel. Boas perguntas, cara. Obrigado. Vamos lá, geração de caixa, a nossa visão para o ano que vem é pelo menos estável em relação a esse ano, né? A gente vai trabalhar para ter um caixa ainda mais forte do que foi esse ano. A gente teve, nesse ano, essa virada para o recebimento dos financiamentos privados no mesmo semestre do pagamento do aluno, né, da entrada do aluno, que ajudou bastante nesse ano. Grande parte desse resultado é recorrente, tem uma parte dele que vai ser mais forte esse ano, principalmente os pagamentos anteriores que continuam sendo feitos, ele é mais forte esse ano do que vai ser ano que vem, mas é uma diferença pequena que vai ser facilmente offsetada só pelo crescimento que a gente estima de EBITDA e melhoria dos demais resultados. Então, a gente vai trabalhar, na verdade, com o mesmo nível de geração de caixa desse ano e buscar melhorar ainda mais, né? Essa é a nossa visão para o ano. Bom ponto sobre os não recorrentes, esse terceiro trimestre, depois de muito tempo, né? Na verdade, todos os itens que a gente vinha alocando como não recorrentes, principalmente as reestruturações de camp e as reduções de custo de pessoal, né? Vem reduzindo, né? Trimestre após trimestre, foi assim no primeiro semestre, foi assim no segundo semestre, continua assim no terceiro trimestre, mas a gente pontualmente tem nesse terceiro trimestre uma reestruturação corporativa. Vocês sabem que teve uma mudança aqui na diretoria executiva da companhia, a gente fez uma reestruturação corporativa um pouco ainda mais ampla do que isso, e todo esse custo da reestruturação foi alocado no terceiro trimestre. Não sobrou nada para o quarto trimestre,
O quarto trimestre ele vem, de novo, mais limpo, né? Então, o quarto trimestre a gente enxerga o não recorrente ainda mais baixo do que o ano anterior, seguindo a tendência de ficar mais baixo do que o ano anterior. Deve ser uma das visões positivas aí do terceiro TRI contra o quarto TRI. Mas boas perguntas, Samuel. Obrigado, cara. Obrigado, Rossano. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, Sr. Yoshida, seu microfone já está liberado. Olá, bom dia pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é no slide que mostraram dos desafios do marco regulatório, né? Slide bastante interessante. Eu queria entender um pouco aqui, Rossano, como é que assim vocês mostraram desse impacto de 1% aí na receita, né? Eu queria entender um pouco mais da onde que vem esse impacto, se é de fato por uma redução da demanda. Eu queria entender um pouco das premissas de como é que vocês chegaram nesse número. E também na parte de gastos, né? Vocês mostraram ali esse impacto de 0,7 aí. Queria entender também as premissas e também quanto disso a gente já poderia esperar em 26, né? Vocês falam que é parcial em 26, mas quanto disso já deveria ser reconhecido em 26? E a minha segunda pergunta é com relação aos economics de antecipar o para valer, né? Então, o que a gente entende é que conforme a base vai maturando, né, essa antecipação acaba sendo de um recebimento de um ciclo cada vez mais longo. Então, eu queria entender se isso gera alguma preocupação em relação ao nível de caixa estrutural da companhia daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Yoshida. Boas perguntas também, cara. Vou começar pela última, que a primeira eu vou dividir com o Rodolfo aqui. Do Economics para Valer. Como eu falei até na resposta anterior para o Samuel, cara, a gente, ao fazer essa migração, né, a gente passa a ter uma conversão de caixa estruturalmente, né, e constantemente a partir daqui para os próximos anos, ela melhor, né? O que a gente continua sendo beneficiado, isso vai reduzindo com o tempo, é que a gente só está antecipando os novos contratos, né? Então, todos os novos contratos, né, eles passam a ter a receita imediata, você não está criando mais CAR de longo prazo, né? Mas você ainda tinha o CAR de longo prazo do passado, que você vai recebendo ele ao longo dos anos, né? Então, 2025 ele é um CAR ainda maior, no 2026 vai diminuindo, 2027 menor ainda, então isso vai reduzindo com o tempo. A proporção do benefício que a gente teve, que não é recorrente, que foi pontual, o que é mais forte agora em 25, é pequena, tá, Flávio? Então, como eu falei, facilmente é só o crescimento normal de EBITDA, se você botar EBITDA crescendo a inflação, ele já passa mais do que esse benefício pontual. Então, a gente está muito otimista também com o caixa 2026, sem certeza que vai continuar sendo um grande destaque da companhia. Sobre o marco, é uma boa pergunta, né? Isso tem sido um hot topic aí na maioria das calls aí dos nossos colegas, é um tema que a gente vem respondendo bastante para o mercado, a gente fez questão de criar um slide para deixar bem claro a nossa perspectiva, né? Você perguntou duas coisas, uma da Hall, a gente está estimando esse impacto de 1% da Hall. Basicamente, o impacto, Flávio, vem dessa restrição de oferta, né? Então, no semipresencial, você deixa de poder oferecer um curso específico, que é a enfermagem, ele só pode ser oferecido no presencial agora, você perde essa oferta em todos os polos, ela só pode ser oferecida no campus agora. Da mesma forma, alguns cursos que antes eram oferecidos na modalidade EAD agora só podem ser oferecidos na modalidade semipresencial, então isso causa uma limitação de oferta também. Então, essa é a estimativa de que essa limitação da oferta direta vai causar na Hall, né? A gente assume nesse número aqui uma pequena mudança de escolha de curso, uma pequena mudança e upselling para modalidades acima. A gente sabe que isso é difícil, então tem um impacto efetivo na Hall que a gente está estimando para 2025. Você vê que no nosso slide a gente bota um lado direito ali de oportunidade, né? A gente acha que, ao mesmo tempo, isso traz diversas oportunidades. Então, vai ser um ambiente competitivo um pouco mais controlado. A gente tem um produto SEMI que é muito forte, passa a ser supervalorizado agora sobre esse novo marco, né? E a gente tem uma presencialidade muito difundida pelo Brasil, né? A gente está presente em praticamente todos os estados do Brasil e vai estar preparado para receber a eventual migração para a presencialidade que a gente já começa a perceber acontecendo, né? Então, a gente está muito positivo com esse tema. No tema de custos, de incremento de custos, ele vem para 2027 porque você tem esse tempo para adaptar até lá, né? Ele basicamente vem de dois aspectos, né? Uma da maior presencialidade, outro de readequações que vão ser feitas nos polos, né? O que a gente fala que vai acontecer parcial em 2026 é porque os cursos novos e mudanças de polo que a gente for fazer, polos novos ou mudanças de polo que a gente faça, esses novos cursos ou esses novos polos, eles já precisam nascer adaptados, né? Então, parte desse custo em 2027 eu já começo a realizar em 26. É um percentual pequeno, tá? Então, eu estimaria menos da metade disso, desse impacto acontecendo agora em 2026. Mas estamos de novo, cara. A gente acha que vão surgir várias oportunidades aí com esse novo marco e aqui a gente vai estar muito bem preparado para isso, né? Rodolfo, quer adicionar alguma coisa?
Bom dia a todos, bom dia, Flávio. Obrigado pela pergunta. Acho que o Rossano cobriu bem aqui, o impacto é nessa linha de 0,3 para 2026. É, e o Rossano falou bem aqui também, acho que a gente está super estruturado, apesar de todos esses desafios que o Marco traz, né, de presencialidade, sincronicidade. Eu acho que o desafio aqui, naturalmente, é, durante esse período de transição, a gente dedicar tempo, energia, e a gente tem um grupo de trabalho aqui que está há mais de um ano olhando o tempo inteiro para isso aqui, e a gente está bem confiante de que esse processo vai ser um processo bem fluido durante esse período, e os impactos são relativamente pequenos dentro do todo aqui, tá? Obrigado, Tá Rodolfo. Só ótimo, pessoal. Obrigado. finalizando o teu ponto aqui, Flávio, a gente cada vez mais seguro do acerto que foi nessa nova estruturação, né? A gente passar a ter vice-presidência de operações presenciais e o Rodolfo focado como vice-presidência de operações parceiras, né? Então, uma vice-presidência focada olhando toda essa operação de mais de 2.500 polos que a gente tem pelo Brasil. Algumas adaptações vão ser necessárias, mas diversas oportunidades vão ser abertas, né? Ainda é uma alavanca de crescimento muito forte para a gente. Você viu o nível de crescimento que a gente está tendo nos polos semipresenciais e ter uma pessoa dedicada para isso aqui vai ser muito importante, reforça bastante o nosso bom posicionamento nesse modelo. Obrigado, Flávio. Obrigado, eu. Nossa próxima pergunta vem de Lívia Misobata, do JP Morgan. Por favor, senhora Lívia, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. A primeira que eu tenho seria mais direcionada para medicina. Eu sei que está cedo ainda para falar, mas eu queria pedir para vocês comentarem um pouco como está se desenhando o vestibular para 2026. Se vocês já sentem uma mudança, na intensidade da competição versus 2025, nas praças que vocês atuam. E um ponto que eu queria que vocês ajudassem a gente a pensar é como a gente consegue, balancear, né? Uma maior oferta de vagas e o aumento do teto do FIES, quando a gente pensa em 2026. E aí, o segundo ponto que eu queria tocar é quanto ao plano estratégico da IDOMED para pós-graduação. O que vocês entendem, dados os comentários que vocês tiveram na apresentação, como o potencial desse segmento e qual a penetração target que vocês têm para chegar no fair share desse mercado? E aí, o que vocês têm de perspectiva para 2026 e num médio mais longo prazo? Obrigada. Olá, Lívia, muito obrigado. Excelentes perguntas. Medicina é um negócio muito importante para a gente, cada vez mais, né? E trimestre após trimestre vai demonstrando a sua força, né? Do posicionamento da marca Idomed pelo Brasil. A tua pergunta eu vou responder aqui por alto e depois eu passo para o Silvio se aprofundar. Na visão geral, a competitividade ainda é cedo para dizer, né? Então, a gente tem uma pequena amostra agora no segundo semestre, na captação do segundo semestre, e está no iníciozinho da captação de 2026. O que a gente tem para dizer é que é tanto o que já aconteceu agora no 25.2 quanto o que está aparecendo agora para o 26.1 mantém a gente muito animado, né? Certamente traz desafios, tá? É um número de vagas relevante que foi adicionado, isso afeta o ambiente competitivo, mas a gente aposta bastante no nosso posicionamento. Isso vem se mostrado. O Silvio vem falando constantemente que esses impactos eles são regionais, muda muito de região para região, dependendo do volume de oferta de vagas que isso vem surgindo. E a gente sabe que nesse momento inicial ele é mais forte e o posicionamento de marca ele vai se reforçando ao longo do tempo. A gente começa a ter mostras disso, né? Algumas praças que já começaram a ser impactadas negativamente em 25.1, quando a gente está vendo a captação de 26.1 agora começando, elas recuperando, né? Ou seja, o posicionamento de qualidade ele se prova muito rápido, né? Porque esses novos cursos, obviamente, têm um caminho longo a percorrer, né? A gente tem algumas décadas de história aí, de construção, de tradição do IDOMED que tem muito valor, né? Então, muitas vezes o aluno com uma oferta nova, né, fica sensibilizado com algumas ofertas um pouco mais competitivas, pode inicialmente testar essas novas ofertas, mas a gente tem, de novo, tem certeza que a qualidade rapidamente se prova, principalmente o negócio de medicina, né, um negócio presencial, físico, onde a qualidade se mostra muito rapidamente. A gente tem certeza que vai estar muito bem posicionado nesse mercado. Eu vou deixar o Silvio completar depois. Sobre a vaga de fiéis, cara, tem sido uma notícia muito boa para a gente, né? A elevação do teto é uma notícia muito positiva. Primeiro que ela atrai mais alunos, né, que passam a estar aptos a pagar nossas mensalidades com esse teto mais alto e também os alunos que já estavam aqui com fiéis social, que muitas vezes não têm a capacidade de pagar o adicional, passam a estar cobertos pelo fiéis. Isso já ajudou bem na captação de 25.2, foi uma captação muito forte de fiéis.
é uma tendência a acontecer, né? Porque a captação de ponto 2 para medicina é sempre uma captação mais desafiadora, né? Porque o aluno tradicional de medicina ele entra no primeiro semestre. É sempre mais desafiadora a captação de 25.2. O FIES, como acontece num ciclo mais tardio, normalmente é um bom período para a gente alavancar FIES. A gente fez isso no segundo semestre e acho que é uma tendência que deve percorrer. E a Estadás Vida Toda, como a gente falou, é uma das alavancas estratégicas de crescimento para essa companhia, né? A gente tem diversas oportunidades de crescimento, né? A gente é uma companhia que normalmente fala depois de ter feito, né? Mas a gente tem conversado com vocês, tem conversado com o mercado, mostrando diversas avenidas de crescimento claras que ainda tem para essa companhia, e certamente Vida Toda de Medicina é uma. A gente é muito subpenetrado em relação ao que a gente tem em graduação, né? Então essa recuperação do fair share deveria ser muito natural e tem um volume, tem um mercado muito relevante para ser capturado e a gente está se posicionando muito bem para ser um grande vencedor desse mercado, né? Deixa o Silvio adicionar coisas aí. Silvio, o que mais que a gente pode falar disso? Perfeito, Olivia. Obrigado pela pergunta. Eu vou também começar pelo Vida Toda e depois eu volto na questão do vestibular. O Vida Toda, claramente, a pós-graduação médica é um mercado que a gente tem que construir. Ele está estimado hoje em 5, 6 bi, mas é realmente muito subpenetrado. Hoje, quem mais fatura nesse segmento, falando especificamente de pós-graduação, estamos falando de 200, 300 milhões no máximo. Então, de fato, é algo que a gente precisa construir produtos de muita qualidade para que o graduado em medicina ele faça a opção de fazer uma pós-graduação privada, eventualmente versus uma residência que tem cada vez menos vagas e mais formados, né? Então, a questão do share, a gente entende que a gente precisa construir, portanto, esse mercado vai conseguir avançar, aumentando a nossa representatividade no segmento. Nós, assim como o setor como um todo, a gente tem muito oceano azul pela frente e é uma bolha que não tem como não estourar, porque essa geração cada vez menos vai buscar a residência, que é um modelo de pós-graduação muito denso, com 60 horas semanais de dedicação, um valor de remuneração muito baixo. Então, a gente constrói, aí você perguntou sobre estratégia, assim, constrói um produto de muita qualidade, que de fato habilita esse profissional, especializa esse profissional, e a gente vê que quanto mais especializado é o médico, melhor é a renda dele, né, a remuneração dele. Então, a gente acredita muito nessa construção de um portfólio robusto. Hoje, 0,5% da nossa receita vem de pós-graduação, o Rossano já mostrou isso, né, nos slides anteriores aí. Então, a gente entende que o mercado como um todo tende a se beneficiar. A gente está muito bem estruturado, a gente montou uma estrutura mais robusta, com ampliação de portfólio, com celebração de novas parcerias e convênios, com o objetivo de entrar mais forte agora nesse segmento de pós e com aqui no nosso plano estratégico um crescimento bem acelerado aí, triplicando, né, aí ano contra ano nossa presença nesse segmento, tá? Então, do ponto de vista de pós, eu acho que é isso. Eu acho que a gente não teria aqui um número agora para te passar específico de fair share, porque como eu disse, muito subpenetrado, é um campo a crescer, e aí não é só para a gente, todos os outros que estão atuando no setor, que fazem produtos de qualidade, tendem a se beneficiar disso também, mas a gente sabe que como a gente está muito capilarizado, presente com o curso de medicina no Brasil inteiro, com bons convênios e parcerias, a gente tem um bom posicionamento para conseguir capturar mais desse mercado do que os concorrentes. Com relação ao vestibular, também a gente observa que o impacto dos liminares ou das novas vagas, ele realmente é muito regionalizado, não é uma coisa linear. Cada uma das praças, elas têm passado por um comportamento diferente, e aí não necessariamente aonde tem muito mais vagas é onde a gente eventualmente tenha sentido mais pressão. Tem alguns locais, por exemplo, que a reputação, a qualidade, ela prevalece. Eu posso dar um exemplo aqui de Teresina, uma praça super impactada por liminares, por novos cursos, tudo mais, onde a gente tem um curso de medicina lá da Unifacid, que tem uma relação excepcional, o candidato vaga, mostrando que existe um balanço entre oferta e a qualidade que você precisa estar mantendo os diferenciais, garantindo uma boa captação. Algumas praças onde a gente percebia o impacto maior, as últimas iniciativas nossas aqui vêm trazendo bom resultado, né? Algumas praças que a gente via que estavam mais desafiadoras, elas estão virando, inclusive não só agora no segundo semestre de 25, mas já para 26 estão voltando a apresentar uma ótima procura. O que mostra um outro ponto que o Rossano trouxe, que alguns candidatos acabaram indo para programas mais novos, com tickets mais baixos, e aí está vivendo aqui um movimento grande
de transferência externa, reabertura, mostrando que muitas vezes esse ticket mais baixo, esse valor mais baixo de mensalidade, acaba não entregando o que esse público premium espera. Então a gente acaba conseguindo retomar um pouco dessa competitividade. O FIES vem ajudando bastante, o aumento do teto do FIES, que é um ponto que você trouxe, é bem importante, porque se a gente considerar que o ticket médio hoje de veterano fica ali na casa dos 12, 13, o teto do FIES ter ido para 13 mil, ele se aproxima muito, né, do ticket médio hoje, dos cursos de medicina que estão mais bem posicionados, então traz uma recuperação importante ali do que poderia ser a perda quando você tem um mix, né, no mix um número maior de FIES. A gente tem, só para fechar o raciocínio aqui, colocado, nós temos hoje 2.060 vagas anuais e a gente acaba colocando mais vagas de mensalista, né, para o primeiro semestre e menos para o segundo semestre, tentando capturar a maior receita anual possível. Então, a gente já faz esse balanço. E no segundo semestre, como bem colocou o Rossano, a gente, então, é mais agressivo em fiéis para conseguir trazer, capturar ali o máximo de resultado no ano, nesse equilíbrio, no mix entre mensalistas e fiéis. Tá? Para o próximo ano, da mesma forma, o fiéis continua sendo uma alavanca importante, especialmente pelo fato de que o aluno fiéis ele renova melhor, ele tem maior permanência e, portanto, tem um LTV melhor. Então, é saudável a gente ter uma base de fiéis maior, especialmente nas praças que precisam mais. Naquelas que não precisam tanto, a gente é menos agressivo em fiéis e acaba preenchendo as vagas quase na totalidade com alunos mensalistas. Excelente, pessoal. Muito obrigada. Ficou super claro. Eu só queria fazer um follow-up na parte de IDOMED. Dado esse investimento em qualidade, um portfólio robusto, isso deveria ter algum impacto em CAPEX, e em margem? E aí, até pensando em, assim, você consegue ajudar a gente a pensar se tem, elementos estruturais que fariam a margem de pós-graduação ser diferente da margem de undergrad? Boa pergunta também, Lívia. De CAPEX não, na verdade todo o nosso CAPEX está feito já, a gente já tem estruturas super diferenciadas, muito bem posicionadas, né? A gente alavancou um pouquinho em VM esse ano, mas muito pouco relevante, né? A gente está vendo o VM da companhia como um todo no ano que vem mais ou menos estável em relação a esse ano, então não deveria ser nada que seja relevante para notar. O Vida Toda, de forma geral, tem uma margem um pouco mais apertada que a graduação, certamente, né? Para a companhia como um todo, você vai trazer certamente uma diluição de resultados, você vai trazer uma receita adicional, então pontualmente ela vai ser pouco relevante em aperto de margem, mas certamente uma capacidade de geração adicional. A margem geral de pós-graduação pode ser um pouco mais baixa, vai depender muito do portfólio que a gente vai usar, né? Mas é um negócio que demanda mais VM pontualmente, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, depende de como vai ser a dinâmica, que tipo de curso a gente vai ter. Alguns cursos têm uma dinâmica um pouco mais intensiva, outros menos. Você vai produzir conteúdos novos, né? Então sempre tem uma curva de custo um pouco mais apertada, mas, de novo, muito pouco significativa para o ano que vem, principalmente, né? Obrigado pela pergunta. Excelente, obrigada, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rezende, do UBS. Por favor, Sr. Eduardo, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Tem duas aqui do meu lado também. A primeira eu queria pegar uma cor, né? Dinâmica de evasão que vocês esperam agora para 2026. A gente teve uma captação mais forte agora, que teoricamente deveria vir com aumento de invasão, mas com o marco regulatório, o aluno eventualmente não teria como reingressar depois no curso na mesma modalidade. Enquanto que esse programa agora do governo de isenção de imposto para famílias que ganham até R$ 5.000 poderia ser também positivo ali para controlar a evasão. Então, qualquer cor que vocês conseguirem dividir aqui na dinâmica de evasão já ajudaria bastante a gente. E ainda sobre essa questão do impacto desse programa de isenção de imposto de renda, onde que vocês acham que estariam os principais ganhos para a educação? Seria em captação, evasão, PDD? Queria pegar um pouco da visão de vocês nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Pergunta interessante, cara. Dinâmica de evasão, sempre, você está certo, né? Sempre que você tem mais calor, a evasão do calor é maior do que a evasão do veterano. Mas vai ser interessante observar, né?
nesses cursos que agora estão restritos, né, se o aluno evadir, ele sabe que ele não vai ter mais a capacidade de entrar de novo futuramente nesse mesmo curso, acredito que deveria ter uma retenção maior do que o normal. Então, potencialmente, deveria ser uma boa notícia para a evasão. A gente vem ano após ano melhorando o nosso processo de inovação Estácio-Wide, né? Mesmo com crescimento maior em polos e do SEMI, que são categorias que tinham uma renovação um pouco abaixo dos modalidades mais tradicionais, isso vem melhorando muito. Então, acho que potencialmente é uma boa notícia. Eu nem tinha pensado exatamente sobre isso, acho que você traz um ponto bom. Deveria ser uma dinâmica mais positiva que o normal para calouros por causa dessa restrição. Tem um bom ponto. Sobre a isenção de imposto de renda de 5 mil, não é algo que a gente já tem uma visão clara, obviamente, né? Vamos ter que fazer estimativas aqui internamente sobre o teu ponto de onde deveria impactar, potencialmente nas três coisas, cara. Deveria, com mais renda disponível, você deveria facilitar a captação, com mais renda disponível, você deveria reduzir a inadimplência e, eventualmente, a melhorar a renovação, né? Então, acho que pode ter impacto positivo nos três pontos, né, cara? Você vê sinais muito bons aí para a captação de 2026, né? A gente não falou sobre isso, mas você teve um crescimento grande do interesse eh, agora do Enem, né? O Enem veio muito mais forte do ano passado, se não me engano, 11% acima, né, Marcelo? Acho alguma coisa acima disso, alguma coisa perto disso. Então, são sinais positivos que podem estar tendo um benefício já dessa perspectiva mais positiva para o ano, né, cara? Mas é um bom ponto. A gente tem estimativas aqui, mas obviamente vamos ter que esperar acontecer. Mas parecem ser todos pontos positivos aí para o ano que vem. Super claro, Luciano. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú BBA. Por favor, Sr. Marquezini, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas do nosso lado. A primeira seria em relação a ticket do EAD, né? A gente viu que uma queda, obviamente, impactada pelo programa de isenção para alunos não engajados e também pela menor penetração do DIS. Mas se a gente fosse excluir um pouco, né, esses impactos, se vocês puderem comentar um pouco da dinâmica competitiva que vocês sentiram nesse ciclo de captação, acho que nos ajudaria. E o segundo ponto em relação ao semipresencial, né? A gente viu um crescimento bastante forte ao longo dos 9 meses de 25. Claro que também impactado pela questão do novo marco regulatório, essa transição, mas assim, pensando para 2026, né? Pensando talvez numa taxa mais sustentável que ou recorrente de crescimento desse segmento, o que vocês esperam de representatividade para ele dentro do presencial para o ano que vem? São essas nossas perguntas, pessoal. Obrigado. Obrigado, Luca. Vou abrir aqui, depois eu peço para o Marcelo me ajudar, cara. Começando pelo último aqui do SEMI no ano que vem, você está certo, foi uma alavanca muito forte em 2025, né? E no terceiro trimestre ele foi mais impulsionado ainda pelas últimas chances aí de enfermagem, mas a gente até mostrou na apresentação, né, como é o número com e sem, mesmo tirando enfermagem, que é o curso excluído, né, que em teoria foi mais beneficiado agora no terceiro trimestre, a gente crescendo ainda acima de 30% no SEMI, né? Você vai lembrar que a gente tem ainda um percurso grande ainda para o SEMI no presencial chegar aos níveis dos nossos concorrentes, né? A gente começou um pouco depois, né? Então a gente tem o que é positivo agora, né? Tem uma fase de catch-up ainda acontecendo, então ainda tem muito espaço para crescer a oferta do SEMI no polo, né? Essa adequação que está sendo feita vai permitir que tenha uma oferta mais ampla ainda. E o novo marco oficializando o SEMI como uma modalidade isolada, né, e bem definida, facilita a comparabilidade para o aluno, né? Ele sabe o que ele pode esperar de um SEMI, ele exige mais qualidade, exige mais presencialidade, que a gente tem total condição de oferecer, então deveria ser mais um ano muito forte para o SEMI, tá? Vou deixar o Marcel complementar e falar um pouco dessa dinâmica de ticket que a gente viu agora no terceiro tri. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luca. Sobre o tema do ticket do EAD, a gente teve é, essa corrida aí, vai, no terceiro tri, por conta dessa última chance, né, em virtude do marco regulatório. A nossa interpretação aqui é que foi um negócio mais agudo, né, muito movimentado o mercado inteiro, né, todos os concorrentes seguiram, mas não deve ser algo que permanece, tá? Acho que todo mundo já passou por essa etapa, né? Logo depois ali da divulgação do marco, a gente já vê todo mundo se ajustando para os patamares mais próximos, né? Estou falando do EAD 100% online, do que vinha prévio a isso. E os semipresenciais, aparentemente, todo mundo também, né, indo numa linha de quantificação parecida com o que a gente esperava de um preço de um semipresencial com a entrega do jeito que está, né? Então, acho que
parece, né, alguma coisa foi muito spot ali dessa oportunidade que o mercado viu, né? E só complementando o Rossano sobre o semipresencial, né? Acho que o ponto importante aqui é a gente tá maturando muita oferta, né? E com o marco regulatório sendo mais transparente também em como vai ser a entrega, como vai ser o produto, a gente vê com bastante bons olhos ali, inclusive o portfólio que a gente já espelhou agora pro quarto tri, né, do EAD, que a gente já conseguia fazer a entrega em semipresencial também, tá? Então, acho que sinal positivo aí sobre isso. Super claro, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Por favor, Sr. Bastos, seu microfone já está liberado. Obrigado, bom dia, Rossano, bom dia, pessoal. São duas aqui, acho que a primeira está aqui nesse tema do EAD. Vocês podem comentar um pouquinho o que vocês estão vendo de volumetria para captação nesse quarto tri, né? Dado que ela sempre é rolling. Se eu entendi corretamente, acho que dinâmica competitiva deu uma melhorada a partir de setembro, mas se derem para falar um pouco o que vocês estão vendo de volume assim, e ambiente para captação do EAD nesse final de ano, acho que seria um bom ponto. E a segunda, também no EAD, marco regulatório, são mais específicas, assim, 2.500 polos, né? Já tem algum diagnóstico, assim, Rossano, de ajuste, aqui, números de fechamento, etc., à medida que vocês estão avançando nos estudos? E vocês passaram ali efeito de receita e custo, queria entender um pouquinho se tem efeito em CAPEX, né? Eventualmente de estrutura, etc., se tem alguma conta, algo que vocês possam dividir nesse sentido também. São esses os pontos. Obrigado. Obrigado, Leandro. Boas perguntas, cara. Sobre 2.500 polos, em potencial impacto, né? A gente tem polos de diversos tamanhos, né? A gente normalmente classifica em PMG. Os polos, obviamente, em cidades muito pequenas, né, que têm uma demanda muito menor, a gente vai ter que olhar com cuidado, né, a sustentabilidade desse polo, mas a gente já olhou na forma geral de receita, o impacto é mínimo, tá? Então pode ter algum número de polos que a gente vai ter que rever, localização, algumas cidades que vai ficar mais complexo da manutenção e sustentabilidade desses polos, mas, de novo, para impacto geral, são polos, se não forem sustentáveis, são os polos muito pequenos, que trazem um impacto em valor absoluto muito, muito pouco relevante, tá? Sobre o teu tema de CAPEX, né, de custo de CAPEX, não, porque as adequações são feitas nos polos parceiros, né? Então, as adequações nos polos parceiros são CAPEX para eles, né? Mas para a gente ele sai também na linha de repasse. A gente não faz o CAPEX direto nessa estrutura de polos parceiros. Foram essas duas, né, cara? Perdi alguma coisa? Volumetria de captação. Esse eu Sobre vou. o EAD, isso, Perfeito. maravilha, Então, obrigado. começamos com o Marco, vamos EAD, volume de terceiro, quarto tri. Vou passar para o Marcelo me ajudar aqui também. Beleza, Leandro. Vamos lá. A volumetria agora, cara, até pegar o gancho da resposta anterior, a gente fez um- uma migração rápida, né, de todos os cursos ali que estavam sendo ofertados no EAD que foi vedado, né, para o modelo já semipresencial. A gente conseguiu fazer isso rápido e colocar numa ótica de oferta já para início imediato agora no quarto tri, tá? Então, para a gente, o ciclo ele tá bastante em linha com o que foi no ano passado, né? A gente, obviamente, né, não tem a enfermagem nisso, mas a gente está vendo um quarto tri já andando de lado aí contra o ano passado, né? O que é uma boa notícia, até porque a gente uma boa parte disso é uma migração para um produto semipresencial que tem um preço um pouco mais alto, tá? Boa. Maravilha. Esse é um indicativo muito positivo para a gente, Leandro. Como o Marcel falou, né? A gente está mostrando aí um impacto de 1% da RAL para o ano que vem por causa dessa falta de oferta, né? Então você está vindo no quarto tri mais ou menos em linha, mesmo com essa restrição, porque agora já está restrição full, né? Eu não consigo mais oferecer nenhum dos cursos que foram vedados. Então o volume está vindo em linha, é uma boa notícia, né? Para mix, como o Marcel falou, não só para o quarto trimestre, como para o ano que vem, mantendo essa tendência, deveria ter um mix positivo, né? Porque você está migrando cursos de modalidades com menos presencialidade, portanto, mais baratos, para cursos com mais presencialidade, portanto, com ticket mais alto, né? Então, são sinais positivos, cara. Obrigado pelas perguntas, Helena. Maravilha, obrigado a vocês. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Nagano, do Morgan Stanley. Professor Nagano, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. A gente tem duas perguntas também. A primeira é sobre a PDD, que foi em torno de 8% nesse TRI, mas tiveram alguns efeitos one-off, né? Que foi a venda da carteira, o efeito na Idomed entre terceiro e quarto TRI.
Então, se excluindo isso, viria mais para 9,5 da receita, né? A ideia é pegar um pouco da visão de vocês do nível recorrente de PDD, porque, ó, por outro lado, também deveria começar a aparecer esse benefício de conservadorismo de receita já no quarto tri, para ano que vem. Então, assim, para entender mais o patamar sustentável. A segunda pergunta é sobre o IBMEC, que vem tendo um resultado muito forte, e a gente sabe que é um público mais nichado, e que vocês já estão nas principais praças, mas a gente queria entender se vocês veem oportunidade para expandir em outras regiões, pensando aí no sucesso que teve essas novas unidades. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Lucas. Eu vou falar um pouquinho aqui do efeito da PD no terceiro tri, depois eu passo por aqui e falar um pouco das perspectivas. Deixa eu começar pelo IBMEC, então, que eu vou falar aqui diretamente. Obrigado pela pergunta, cara. O IBMEC é uma joia nossa, né? Muitas vezes overlooked aqui, mas, de novo, um terceiro trimestre super bem, resultado super forte, né? Mais uma vez em todos os aspectos, né? E a sua pergunta é super interessante, né? Porque onde estão as novas oportunidades, né? Obviamente, por razões estratégicas, a gente fala pouco, né? De novo, a gente prefere falar sobre o que a gente já fez, né? Em vez de falar sobre perspectivas para o futuro, mas você sabe que um projeto estratégico importante nosso principalmente é o crescimento no Vida Toda, né? Já é, ao contrário do Idomed, que é muito pequeno, né? O Vida Toda do IBMEC ele já é relevante, mas tem uma possibilidade muito maior, porque primeiro ele fica menos restrito à presença física de um campus físico, né? Seja pela mobilidade que normalmente o Vida Toda permite, seja pela maior presença digital, que permite você ter uma expansão pelo Brasil inteiro, independente da presença de camp, né? Uma outra alavanca de expansão tem sido os cursos fora das áreas tradicionais de negócio, né? Então, você obviamente tem cursos muito fortes, muito tradicionais no IBMEC, né? Administração e economia, mas a gente tem crescido bastante com um portfólio próximo ao negócio, né? Então, a gente lança cursos de tecnologia, tem um portfólio de IA incrível no IBMEC, principalmente no Vida Toda, né? Então, cursos de IA que estão sendo super elogiados, um volume muito forte nesse tema que está sendo super buscado, né? E a gente sempre conecta isso com o negócio, né? Não são cursos de tecnologia por tecnologia, mas em geral cursos de tecnologia muito voltados ao profissional e ao cara de negócio, né? Então tem tido uma aceitabilidade muito grande, né? A gente tem um curso de direito também muito forte em praticamente todas as praças, né? Também em geral um direito mais conectado com o mundo corporativo, um direito mais conectado com o negócio, mas também que permite ao aluno uma série de carreiras sendo desenvolvida dali. E a gente, obviamente, estuda potenciais expansões, né? Sobre esse tema a gente prefere não falar, né? Sempre um tema delicado competitivamente, mas a gente tá, de novo, muito feliz aqui com o IBMEC. A gente prefere guardar algumas joias que a gente tem, né, Reginaldo? Vou nem para a bola para o Reginaldo aqui, para a gente não abrir muito aqui nossas joias, cara, mas estamos muito animados com o IBMEC. Sobre o ponto de PDD, cara, a gente começa a ver na PDD os resultados super positivos do maior conservadorismo que a gente vem tendo em receita, né? Então a gente vem colhendo esses frutos, não só no conservadorismo de receita, como na melhor qualidade de receita, né? A gente fala assim quando tem menos receita de longo prazo, né? Como está tendo uma menor penetração do DIS, né? Isso vem acontecendo muito forte agora, principalmente agora nesse segundo semestre, e o DIS é uma receita de mais longo prazo, você tem um impacto imediato de redução de PDD, né? Isso já vem acontecendo. E a gente vem desde o início do ano fazendo uma provisão para o aluno não engajado, né? Isso reduz a receita, principalmente no trimestre de captação. O terceiro trimestre também sofre por isso na ROL. A gente vem falando que a nossa comparabilidade, a visão contábil da receita, ela sofre, né? Isso não impacta em nada o caixa e isso beneficia a PDD. Então, no ciclo completo de captação e final de renovação e evasão, ele é neutro também. Mas você vê essa variabilidade, na hora que você vai comparar a ROL, ela vem mais baixa, né? Nos anos, principalmente no semestre de captação, e você vai ver uma PDD começando a vir melhor, né? Muito pequenininha agora no terceiro tri, isso fortalece no quarto tri e vem com força total no primeiro trimestre do ano que vem, né? Então, a gente vai ver um ano de 2026 muito favorável na PDD ano contra ano. Nesse terceiro tri, além disso tudo, né, a gente teve algumas ajudas ainda pontuais, né? Essa questão da venda da carteira é um negócio que a gente acredita que vai ser recorrente. Na verdade, a gente só está vendendo 20% da carteira já write-offada, né? Então, 20% de uma carteira do aluno já inativo, que a gente já teve provisão de 100%, já fez o write-off. Deveria ser uma prática mais constante historicamente, mas por algum motivo a gente a nossa taxa de recuperação é uma taxa mais alta que vinha acontecendo no mercado, que não era natural, né? A gente esperava isso se estabilizar, ele começou a se estabilizar agora,
Então, na verdade, a gente vai começar a fazer essas vendas constantes. Então, essa base de alunos inativos, né, esse contas a receber de alunos inativos já com write-off, em geral, ele crescia mais ou menos 20% ao ano, né? A gente está fazendo uma venda de 20% dessa carteira. Então, na verdade, deveria passar a ser um processo estável, né? De venda de uma pequena parcela dessa carteira inativa, que deveria começar a acontecer todo ano. Então, vai ser um ganho recorrente, né? Ele é one-off numa visão de terceiro TRI, mas numa visão anual é um benefício que vai passar a acontecer. Ele já acontecia na recuperação normal, né? Porque essa é uma receita que eu já tinha, que eu já recuperava ao longo do tempo, eu passo a ter esse efeito pontual quando eu faço as vendas, tá? Então, por isso que a gente vê, na verdade, esse como um benefício também recorrente, também estruturante, mas que quando você tem a visão isolada do terceiro TRI, é um benefício pontual. Mas todo o ciclo de PDD tem sido um ciclo muito mais positivo, você pode esperar perspectivas muito positivas aí para 26, não é isso, Quinto? Perfeito, Rossano. É bom ter um CEO que foi CFO antes, porque explica melhor do que eu posso explicar, inclusive, esses assuntos mais detalhados aqui. Mas olhando para frente, a gente vê realmente essa perspectiva de melhoria da PDD. Esse foi um trimestre onde essa redução foi maior, provavelmente, do que a gente vai ter no consolidado, né, do próximo ano, justamente por esses pontos que a gente comentou. Então, a venda da carteira é um negócio que a gente vai fazer recorrentemente, mas que, como ficou concentrada nesse trimestre, né, teve um efeito no trimestre mais forte do que vai ter, por exemplo, quando a gente fizer novamente essa venda no próximo ano. Para além disso, né, aí acho que reforça o ponto que a gente tinha comentado, que a gente tem um maior conservadorismo no reconhecimento da receita, né, e uma maior qualidade da receita, né, o primeiro aqui muito associado à provisão de alunos não engajados, e o segundo pela menor adesão ao dígito dos alunos. Esses dois fatores, né, esse ano, eles vão aparecer no nosso resultado, para o caixa eles são neutros, né? Esse ano eles aparecem no nosso resultado reduzindo o prazo médio de recebimento. Quando a gente olha para o ano que vem, eles vão aparecer reduzindo a nossa PDD, entendeu? Então, só para falar para vocês que certamente esse é o efeito esperado e muito associado ao que a gente já tinha planejado aqui com a diferença do reconhecimento da nossa receita. Então, ano que vem a gente vai ver ainda, comparando ano contra ano, o PDD num patamar bastante inferior ao que a gente está vendo esse ano. Boa, Quinto. E é bom continuar tendo um CFO humilde, como foi o antecessor dele, né? A humildade é uma característica importante, mas ele falou super bem sobre o tema da PDD mais uma vez. Obrigado pela pergunta, Lucas. Muito boa, cara. Tem mais alguma? Tá certo, super claro. Concordo também com o ponto da umidade. Obrigado. Obrigado, cara. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos agora de passar a palavra ao Sr. Rossano Marques para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Rossano, pode prosseguir. Pessoal, obrigado a todos que participaram. Como vocês viram aí, um tri que deixa a gente muito confiante aí nos próximos passos da companhia, né? Ele veio com muita força em todas as linhas, né? Uma geração de caixa muito consistente com o que a gente vem falando, né? E sustentável, mostrando de novo a capacidade que a gente tem de fechar esse ano muito tranquilamente dentro do guidance que a gente deu, 2026 que promete ser eventualmente melhor ainda. E no resultado operacional também super bem, a captação vindo forte, margem da companhia expandindo. Então a gente está muito alegre com esse terceiro tri, e o mais importante ainda, mais do que olhar para trás, é olhar para frente, ver que as perspectivas são super positivas. Isso tudo acompanhado de uma equipe muito engajada, né? Vocês viram a premiação que deixou a gente muito orgulhoso, o prêmio de empresas mais bem preparadas, de melhores empresas para se trabalhar da Exame. A gente vê uma satisfação interna muito forte, a satisfação dos nossos alunos crescendo muito, nossa qualidade acadêmica aumentando em todas as perspectivas, em todos os segmentos, em BMed, em Indomed, em Estácio. No final, esse é o nosso negócio, Estácio Wide, né? Esse é o nosso negócio em todas as modalidades, ensinar o aluno e garantir que a gente tem uma excelência acadêmica e com um nível de satisfação muito alto, né? Então, de novo, feliz em todas as perspectivas, agradeço aqui a todo o time, esse super time da Edux que vocês viram, conheceram alguns deles, alguns não apareceram, mas também estão muito felizes e muito orgulhosos aqui com o resultado. Obrigado a todo mundo que assistiu a nossa call, a gente fica à disposição aí do mercado nos próximos passos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. A videoconferência da SDUX está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.